Bom, deixa eu começar então, depois eu passo para o Saulo, né? Eu tive a oportunidade de conversar, de discutir muito com o Saulo, né? O Saulo foi um aluno que trouxe, que agregou muito para a nossa disciplina na pós-graduação, né? Porque a gente conseguia fazer discussões, né, ligando a teoria na prática, né, Saulo? Então eu trazia muito a questão dos conceitos, né? E o Saulo depois vai explicar para vocês aí um pouco do que funcionou, o que não funcionou, né, das dificuldades, o quanto que ele conseguiu avançar. Bom, é, eu vou tentar ver se eu consigo responder aqui nos 5 minutos, né? Como é que está a É. assistência? Eu estou achando que seria um... Nós estamos na mesma frequência, aí, 140 pessoas ao vivo Porque eu acho que é assistindo. aquilo que o Marcos falou, acho que chega um momento, nós estamos com 1h45, né? É. Bom, então, todo o processo biológico de tratamento de esgotos, né, ele precisa de uma massa mínima, né, de lodo, né, para dar conta da carga orgânica que vai ser tratada, né? É a famosa relação alimento-micro-organismo, né, ou a carga biológica, a carga de lodo. Então, eu tenho que manter no reator uma quantidade mínima de biomassa suficiente para degradar a matéria orgânica que chega no sistema. Então, eu tenho que garantir essa massa mínima, mas essa massa está sempre, está em constante crescimento, né? Então, os micro-organismos vão utilizando a matéria orgânica, né, o carbono, né, como fonte de carbono e de energia, né, e eles vão se reproduzindo, e isso vai virando o lodo biológico. Então, esse é um crescimento natural que é baixo. No entanto, né, existe uma quantidade significativa de sólidos inertes, né, que chegam junto com o esgoto, que vão se acumulando, né, e vão virando parte desse lodo que vai aumentando em quantidade. Se essa quantidade de lodo que cresce no sistema ultrapassa a capacidade de armazenamento de lodo, né, dentro do compartimento de digestão, então só relembrando aqui, né, os reatores WASB têm aí 3 compartimentos: o compartimento de digestão, onde o processo de fato ocorre, tem um compartimento de decantação, que é para separar sólido e líquido, né, e tem ainda esse compartimento interno do separador trifásico, que separa a fase gasosa da fase líquida. Então, é muito importante que o lodo fique dentro do compartimento de digestão, que ele não sobrecarregue o compartimento de decantação. Então, se eu não retiro o excesso de lodo no momento devido, esse lodo vai passar para o compartimento de decantação e você aí, normalmente, você perde um pouco do controle para saber se você tem muito ou pouco lodo no compartimento de decantação, porque esses compartimentos não são normalmente inspecionáveis. Então é por isso que a gente defende, né, que a gente tem que ter um monitoramento muito efetivo naqueles pontos de amostragem, né, que são deixados ao longo da altura do compartimento de digestão, que esse lodo não se aproxime muito do compartimento de decantação. Porque se o compartimento de digestão ficar cheio de lodo e começar a passar para o compartimento superior de decantação, você não sabe mais se tem pouco ou muito lodo ali. Então você vai começar a perder sólidos no efluente. Então, a defesa que a gente faz hoje, né, com o conhecimento atual, com o aprendizado que a gente teve, tanto com pesquisas, né, mas também acompanhando estações em escala plena, é que você não deve monitorar a perda de sólidos monitorando o efluente. Você deve monitorar a quantidade de lodo, né, antes que ele atinja o compartimento de decantação. Então, todo reator projetado de acordo com a norma, ele tem ali no mínimo 4, 5 pontos de amostragem ao longo da altura. Então, é importante que esse ponto mais elevado de monitoramento, de amostragem de lodo, ele fique o mais próximo possível daquele defletor de gases, né, que dá acesso ao compartimento de decantação. Então, esse ponto é estratégico para você monitorar. De preferência, ele deve ficar sempre com baixíssimas concentrações de lodo, porque se ele tem concentrações muito baixas nesse ponto mais elevado, significa que você está evitando que esse lodo vá para o compartimento de decantação e você perca o controle
do processo e de saber se o descarte de lodo já tinha que ser dado, quanto de lodo descartar, etc. Então, são duas estratégias, resumindo, né? Você tem que manter uma massa mínima, e aí essa massa mínima a gente faz com o cálculo da carga orgânica removida no processo, dividido pela atividade metanogênica do lodo, que a gente concorda, né? É muito difícil que as ETs façam isso, mas felizmente a gente sabe que essa atividade metanogênica não varia muito, ela fica ali entre 0,10 e 0,20, né? Aí tem a unidade de grama de dequiometano por grama de sólidos voláteis por dia, então quem é da área vai entender direitinho esse número que eu falei, e quem não entender, aí busca lá os livros, os documentos, essa própria revista coletânea que você falou, né? Se não me engano, é a revista número 204, publicada em novembro de 2018, se eu não estou enganado, e lá tudo isso que eu estou falando está escrito lá, de uma forma bem didática. E aí, sabendo a quantidade de lodo, sabendo a produção de lodo, você consegue estabelecer estratégias, né, para descartar, por exemplo, para leite de secagem, para centrífuga, né? Então tudo isso está muito detalhado lá. Eu já gastei os meus 5 minutos aqui, eu poderia explicar um pouco mais, né? Mas não sei se você quer avançar muito ou se está bom assim. E o Saulo fez o mestrado dele, um trabalho muito interessante, né? Que ele buscou responder na prática como que o retorno de lodo de um decantador secundário, de um filtro biológico, né? Como que ele afeta essa estratégia de descarte de lodo, né? Se atrapalha de fato a eficiência do reator WASB ou não. Então acho que seria bom o Saulo relatar um pouquinho dessa experiência recente dele, né, que foi um trabalho muito bacana. Eu acho que, inclusive, o volume é esse mesmo, 204, mas eu chutaria que é outubro do ano passado, professor, não de novembro, mas você conhece mais, talvez, é isso mesmo. Mas então, Saulo, conta pra gente aí, não precisa ser a defesa da sua dissertação, tá? Pode ser sucinto e tal, porque eu sei que você teria muito para falar desse tema, né, visto que você ficou provavelmente imerso nisso durante 2 anos. Bem, Lucas, o professor Carlos pontuou bem a importância, né, da questão do gerenciamento, né, do perfil de lodo na parte interna do reator, e no trabalho que a gente realizou, então a gente tinha que gerenciar o lodo gerado pelo esgoto afluente, mais o lodo do processo de pós-tratamento, né, dos filtros biológicos percoladores, e a gente enviava esse lodo para adensamento e digestão junto com o esgoto bruto. Então, a gente teve algumas dificuldades, mas passou muito, os bons resultados que a gente conseguiu obter, passou muito por um bom gerenciamento do lodo excedente dos reatores WASB. Então, a gente trabalhou sempre buscando ter baixas concentrações no ponto alto da câmara de digestão, sempre buscando ali em torno de 0,5%, que é um valor de referência recomendado na nota técnica parte 3, que o professor Carlos comentou, e além disso, além de monitorar as concentrações do perfil de lodo na parte interna, a gente tinha que fazer um trabalho de estimar a produção, qual que era a produção que eu teria no dia a dia da operação da estação, e qual que é a quantidade de massa de lodo, né, de massa de sólidos totais que eu teria que retirar ao longo da operação da ET para ter bons resultados. Então, somando o monitoramento, mas a quantificação de massa a ser removida, lembrando que a gente tinha a massa relacionada ao esgoto bruto afluente e a massa relacionada ao lodo excedente que era enviado para o usuário. E a gente teve bons resultados, né? Então, assim, não é um procedimento, a gente tem que ter o cuidado, que não é um procedimento simples, mas que também não é tão complexo de ser realizado. Acho que é bom pontuar isso, mas precisa de um acompanhamento muito frequente, a gente precisou muito conscientizar a equipe de operação da estação, né, sobre a necessidade de fazer esse gerenciamento, de fazer essas remoções de lodo excedente de forma correta, e os resultados foram muito satisfatórios, mesmo operando com reator
com uma vazão relativamente elevada, né, até um pouco acima do projetado, mas a gente conseguiu com que os reatores estivessem operando ali com resultados bem próximos do descrito na literatura. Então, isso foi bacana. Eu não sei se o Marquinhos vai comentar, só complementar, você tinha perguntado, né, de onde remover o lodo, né, porque também a norma pede, né, 2 pontos, no mínimo, de 4 a 5 pontos de monitoramento do perfil de lodo, e 2 pontos de descarte de lodo, um junto ao fundo e um outro ali a meia altura do compartimento de digestão, 1,20 m, 1,5 m. Então, o que a gente também defende, Lucas, é que não seja removido o lodo só do fundo do reator, porque esse lodo do fundo é o lodo mais concentrado, é o lodo de melhor qualidade, é o lodo que ajuda, inclusive, a segurar esse lodo que vem do decantador secundário, né? Ele funciona ali como uma espécie de um filtro, né? Para reter esse lodo secundário que é mandado ali para dentro. Então é muito importante que o descarte seja feito, eu diria até preferencialmente, do lodo da altura mais elevada, ou seja, 1,20 m, 1,5 m. Por quê? Porque esse é um lodo menos concentrado, aquele lodo que se perde com mais facilidade, né? No entanto, remover lodo preferencialmente a 1,20 m de altura é um lodo menos concentrado e vai resultar em maiores volumes. E isso vai sobrecarregar, por exemplo, o leite de secagem, que era o problema grande que o Saulo teve, né? Então, uma das conclusões do trabalho do Saulo, né, Saulo, é que o projeto talvez devesse ser mais generoso em termos de área de leite de secagem, porque ele teria mais flexibilidade para dar descartes maiores volumes, né? Mas existem alternativas que também estão discutidas lá na nota técnica, né? Você pode usar, antes do leite de secagem, se necessário, ou antes de uma centrífuga, um poço de adensamento, né, para permitir um adensamento complementar do lodo antes de enviar para desidratação. E o sobrenadante desse poço você volta para o reator, né? Então existem estratégias interessantes e de você mesclar, né? Então hoje o que a gente recomenda é descartar o lodo do fundo no máximo 50% em massa e preferencialmente, né, menos que isso. Então, se o Saulo faz aquela conta, eu tenho que descartar tantos quilos de sólidos, né, por semana. Quantos por cento dessa massa eu vou tirar de cima, quantos por cento eu vou tirar de baixo, transforma isso em volume, aí você vai ter o volume total que você vai mandar para o seu equipamento de desidratação ou para o seu leito de secagem. Então, essas recomendações estão muito bem estabelecidas hoje. Então o conhecimento adquirido nos últimos anos, né, o aprendizado principalmente, né, nos permite defender algumas estratégias de gerenciamento do lodo exatamente nessa linha que o Saulo conseguiu colocar em prática lá em uma das ETs que ele opera.